Então, de coração, quero agradecer a tua presença por ter aceitado o convite aqui do Ciência da Meditação. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer poder falar sobre esse assunto, que eu gosto muito, eu estudo, eu pratico, como você falou, né? Ele acho que é um grande norte da minha vida, assim, eu tenho a grata oportunidade de trabalhar com aquilo que eu acredito, né? Que eu sei que, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem isso. Então, agradecer bastante o seu convite e parabenizar a iniciativa aqui sua e desse canal para fazer a meditação com esses pilares tão importantes para a nossa sociedade, assim, seja ciência, seja prática, seja filosofia. Ah, que legal, agradeço mesmo. Tudo começou de forma muito natural, assim, orgânica. Eu venho pesquisando também, praticando meditação, e daí surgiu mesmo um pouco um desejo, assim, de poder à medida que eu venho produzindo, pesquisando, vendo tantos conteúdos, eu disse, poxa, eu poderia pegar esse conteúdo, sei que tem muitos conteúdos já, mas passar de uma forma diferente. E está dando certo. Que bom. Então, Maíra, então eu queria que tu fizesse uma breve apresentação, assim, para o pessoal que não te conhece. Eu já dei uma pincelada aqui, falei um pouquinho sobre ti, mas queria que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho, a tua trajetória. Bom, eu sou terapeuta ocupacional de formação, eu trabalho com saúde mental desde que eu me formei, em 2005, e acabei fazendo algumas especializações na área, né, inclusive de psiquiatria e dependência química, que foi com a dependência química que eu comecei nesse campo da saúde mental e trabalho até hoje. E eu acho que eu sou muito curiosa, tenho uma das atitudes de mindfulness aí muito presentes em mim, assim, que é, eu sou muito curiosa e busco muitas coisas, né, então isso me levou para São Paulo, eu sou de Curitiba, me levou para São Paulo para fazer meu mestrado nessa área de dependência, lá que eu conheci mindfulness e comecei a me aprofundar, e segui para o doutorado, e daí especificamente nessa área. Então, no meu doutorado eu estudei como a gente poderia implementar mindfulness na rede pública para os ambulatórios de dependência química, né, para tratamento. E sigo hoje com essa vertente. Eu faço parte do grupo da Unifesp, que chama Medita Nepsis, que estuda e faz formação profissional nessa área. E a gente expandiu, assim, a gente percebe muitos benefícios, não só para a dependência, mas para outros quadros, outras problemáticas aí tão comuns no mundo hoje em dia, inclusive a ansiedade. Então, tá um pouquinho aí a minha atuação nesse momento. Eu faço a pesquisa e a parte com o grupo, e paralelamente eu sigo com a Plenativamente e com outras parcerias, como com o Centro Paranaense de Mindfulness, Centro de Promoção de Mindfulness aqui no Brasil. Bom, e muita coisa, né, que tu vem atuando, e tu ainda esqueceu de falar que tá dando aula também, né, na especialização de Mindfulness em Inteligências Múltiplas pela Unilever, que, aproveitando aqui para falar, foi onde eu te conheci. Tu deu 2 disciplinas lá, entre elas, inclusive, foi a última agora, o Mindfulness e a Psicologia Positiva, e aí, vendo todo esse conteúdo, eu disse, nossa, cara, vou tentar fazer o convite, ver se ela aceita para vir falar sobre isso aqui. E cá estamos. Né? Cá estamos, é verdade, eu esqueci de falar. Pronto. Maravilha, então, Maíra. A gente, aproveitando, falar para o pessoal que está chegando aí, né, o tema de hoje, como já falado, é o Mindfulness e a Psicologia Positiva. A gente tem a pretensão de ver como essas duas ferramentas, né, elas podem ser uma ferramenta útil no nosso dia a dia, em tempos de quarentena, né, reforçando as nossas capacidades orgânicas na busca pela felicidade, pela motivação, né. E aí, a gente bolou aqui um roteirozinho simples, mas vamos tentar deixar a conversa fluir, né, Maíra? E se tu quiser começar falando sobre a psicologia positiva e um pouco de como ela se relaciona com o mindfulness, penso eu que muita gente assim já ouviu falar sobre psicologia positiva, mas talvez ainda não saiba exatamente o que é. Então, se tu desse uma contextualizada para a gente, isso é legal. Sim, claro. A psicologia positiva, ela vem como uma teoria, assim, uma nova vertente da psicologia, de estudar o ser humano, mas diferente daquilo que a gente sempre estudou dentro desse campo de saúde mental, que são as doenças.
Então, logo depois da Segunda Guerra, assim, a gente focou muito, a gente que eu digo, a sociedade, né, que busca o desenvolvimento de saúde mental, que busca o aprimoramento de tratar os quadros e as doenças, mas a gente esqueceu do desenvolvimento do potencial do ser humano, né? E aí vem a psicologia positiva com uma tentativa de fortalecer esse potencial humano, de olhar para aquilo que é bom, aquilo que está funcionando, aquilo que a gente pode desenvolver e estimular nas pessoas e nos seres humanos, para que elas possam se desenvolver, que elas possam crescer e ser muito mais felizes e ter uma vida com mais propósito, com mais significado. Então, isso vem da psicologia positiva, resumindo, né, bastante, porque é uma teoria que tem muitos elementos, né, desde formas da gente tentar começar a compreender. Eu gosto de falar assim, porque até para conceituar a felicidade é difícil, né? Então, o que torna um ser humano feliz? Como a gente conceitua a felicidade? Não tem exatamente um consenso, assim, a gente tenta mensurar, a gente tenta avaliar, a gente tenta observar alguns pontos, mas, na verdade, isso também é uma grande caixinha de surpresas. Então, a psicologia positiva vem com essa tentativa. Então, até os autores, eles desenvolveram um grande DSM, digamos assim, mas dos valores, das forças, das virtudes, daquilo que tem de bom no ser humano, para a gente começar a fortalecer isso. Isso dá psicologia positiva. E a gente tem mindfulness numa outra ponta, em que é uma habilidade inata do ser humano de começar a desenvolver o foco no aqui e agora. Então, é uma habilidade metacognitiva, que a gente chama, de trazer atenção ao momento presente de forma mais aberta, curiosa e gentil. Então, a gente tem 3 componentes muito importantes em mindfulness, que é a atenção no momento presente, as atitudes, então a forma como eu trago atenção ao momento presente, e a escolha. Então, eu escolho fazer isso, eu escolho regular esse foco da atenção da minha mente, eu escolho a forma de olhar para essas coisas que estão no momento presente. E as duas acabam se interconectando, né? Quando a gente começa a trabalhar com mindfulness, que é muito assim um treino mental, a nossa mente ela está acostumada a ficar fugindo o tempo todo. Ou ela vai lá para o futuro, ou ela vai para o passado, aí ela fica remoendo, aí isso sente, né? Na medida que a nossa mente vai trabalhando, isso se expressa no nosso corpo, isso se expressa no nosso campo emocional. A gente sente tudo isso. E isso vai impactando a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar. Então a gente começa a fazer um treino, foca, fica no aqui e agora, sustenta, sente, permanece com o que está aqui. E a partir disso, o que acontece então? Se abrir para as possibilidades do que está aqui no momento presente, né? Isso é mindfulness, pura e simplesmente. É que a gente escuta tanto falar de mindfulness e tantas coisas que acontecem a partir desse treino que parece que é muito mais, mas é simples. É complexo e simples ao mesmo tempo, né? Desandei a falar aqui, mas é um pouco assim, isso é mindfulness, isso é a psicologia positiva. Tudo bem assim? Tudo ótimo. Olha, eu vou aproveitar dentro da psicologia positiva, e um pouco disso que tu falou, quando comecei a ler assim, essa abordagem que o autor traz assim, de focar, né, no que é positivo, os protocolos médicos, né, geralmente foca mais na doença da pessoa, né, enquanto a psicologia positiva tem um pouco desse foco assim nas potencialidades, nas nossas capacidades, né. E aí me veio muito assim a lembrança das técnicas de PNL, né, de você fazer a afirmação daquilo que você quer, né? Ao invés de dizer eu não estou doente, eu estou com saúde. Tem um pouquinho a ver assim, mas o caminho é mais ou menos por aí também, assim, nas abordagens desse universo da psicologia positiva. Sim e não, assim, também tem um pouco dessa relação, porque a gente vai reprogramando o nosso olhar, a nossa forma, né? Então, muito da PNL acontece, eu conheço pouco da PNL, então eu estou aqui tentando falar um pouquinho, mas com cuidado, porque eu conheço pouco da PNL. Mas na psicologia positiva, uma das coisas que a gente pode e deve fazer é essa reprogramação também de começar, por exemplo, o otimismo. O otimismo é uma das forças que a gente tem e que não é muito comum, e principalmente agora em período da quarentena, né? Então, estimular esse desenvolvimento, assim, esse novo olhar, essa nova forma de enxergar as coisas que a gente tem.
Então, quando você falou por exemplo, eu não estou doente ou eu estou com saúde, é uma diferença significativa, embora simples. Conceitualmente parece a mesma coisa, mas a palavra doença ou a palavra saúde que vai ficando cada vez mais interiorizada dentro da gente, né? Então, eu lembrei, por exemplo, dessa força do otimismo. A gente aprender a desenvolver um olhar mais otimista, com mais gratidão, com mais... Enfim, tem uma série de forças que a gente pode desenvolver, inclusive pensando agora nesse período, quando a gente fala na psicologia positiva. Como eu enxergo o mundo que eu vivo hoje? Né? Então, uma grande reflexão que a gente está sendo convidado a fazer é como eu enxergo. E uma coisa interessante é que seres humanos tendem a ser mais pessimistas. A gente é meio programado, o nosso cérebro, para ter um radarzinho para aquilo que é mais negativo, para aquilo que é mais pessimista. A gente tem um radarzinho aí porque garantiu a nossa sobrevivência, né? Até então a gente sobreviveu porque a gente fica detectando problemas, a gente identifica qual que é a nossa possível dificuldade para sobrevivência e vamos resolver. Então, muito focado em problema, aquilo que é negativo. Isso vem na nossa evolução, na nossa espécie. Então, a gente começar a reprogramar isso, a olhar para uma nova forma e desenvolver essas novas potencialidades que nós já temos e não sabemos, é importante. Então, por exemplo, assim, essas forças que a gente trabalha dentro da psicologia positiva, elas também são inerentes. Então, você tem um tipo de força, um perfil, digamos assim, eu tenho outro. E como a gente pode detectar aquilo que é seu potencial, aquilo que faz sentido para você, aquilo que faz para mim, e a gente estimular isso que a gente já tem. Fazer isso a florescer, sabe, de alguma forma. E assim desenvolver uma vida com mais bem-estar. E tem várias pesquisas que vão mostrando, que vão apontando para isso. Quanto você desenvolver algumas forças, essas virtudes, né? Que as forças elas vão levando para as virtudes, que são 6 virtudes na psicologia positiva, as pessoas têm maior bem-estar. Então, por que falar disso, né? Por exemplo. Então, quando a gente começa a desenvolver, a gente passa a ter maior bem-estar, maior felicidade, e isso está intimamente relacionado a maior saúde, a maior relacionamento social. Então, pessoas, por exemplo, mais felizes e mais otimistas, elas tendem a se desenvolver melhor no trabalho e nas diferentes esferas da vida dela. Não só no trabalho. Aqui, trabalho é uma coisa que a nossa sociedade preza muito, né? Mas as pessoas, por exemplo, vendem mais. Se eu trabalho com venda, eu passo a me comunicar melhor com as pessoas, eu vendo melhor. Então, tem uma série de pontos, assim, que não que eu valorize necessariamente isso, e só isso, mas pensando na nossa sociedade, que impactos podem ter, né? Com certeza. Até do ponto de vista neurobiológico mesmo, né? Quando a gente está vivendo no positivo, sendo grato, expressando as nossas emoções com motivação, despertando mesmo para uma felicidade autêntica, quimicamente o nosso corpo se altera, né? Biologicamente nossas células passam a ficar mais saudáveis, novos receptores começam a trabalhar de forma, todo o nosso mecanismo começa a trabalhar de forma para deixar o nosso corpo mais saudável. Isso é interessante assim porque coisas que eram ditas no passado, né, vamos dizer assim, por mestres, filósofos, a própria religião, né, que pregava isso, que a gente deve buscar, uma busca mesmo, ter um propósito, ter um sentido, e hoje a gente vê a ciência, né, mostrando que tudo isso é verdade, que falar, que pensar positivo não é algo mito, não é um mito, é real, funciona de fato, né, Maíra? Exato. E nesse sentido, a associação com a meditação é interessante, porque quando a gente trabalha com a meditação e todo o processo metacognitivo que vai sendo envolvido, a gente ativa 5 circuitos cerebrais novos assim, né? São 5 circuitos cerebrais que a gente vai ativando. Então, na verdade, é um intenso treino mesmo, cerebral, a gente poder fazer isso. A gente estabelece novas conexões, fora outras alterações neurobiológicas que tem aí a ciência mostrando sobre a meditação.
Legal. Tu falou em metacognição. Vamos segurar essa palavra aí, porque só isso aí dá um assunto bem legal. Ainda na questão da felicidade, porque vai se relacionar, né, a metacognição com a felicidade. A esse respeito da questão da felicidade, assim como o próprio autor da psicologia positiva, ele enfatiza muito, né, essa questão da felicidade, de focar nisso. E aí, evidentemente, não há necessariamente uma tentativa, penso eu, de tentar se definir, como tu falou, o que é felicidade, mas pelo menos é possível mirar algo, né? E pelo que eu, venho pesquisando, venho vendo, a felicidade está muito relativa a algo mais interno do que externo, né? Quer dizer, onde muitas pessoas acham que a felicidade está nas coisas materiais, na realização dessas coisas, está muito ligado a questão interna. E daí eu acho que dá para fazer um link com a metacognição nesse sentido dentro do mindfulness. Acho que sim. Esse ponto é muito importante, porque a gente vive em busca da felicidade. Mas se a gente for parar para pensar, cada um de nós, quando eu penso o que me torna uma pessoa, o que me torna feliz, né? Então a gente fica na questão da autorrealização, por exemplo, o que me torna realizada. E a gente confunde algumas coisas, né? Conquistas de sonhos, por exemplo. Eu tenho um sonho de viajar, eu tenho um sonho de comprar uma casa, eu tenho um sonho de ter uma vida tranquila. Hoje em dia eu acho que coisa interessante é que as pessoas têm um sonho de ter uma vida estável e tranquila. Mas a vida não é assim, né? A vida, ela muda, ela é dinâmica, ela acontece uma série de coisas. Enfim, então a gente começa a buscar muito mesmo nas coisas externas. Mas o que se descobriu com as pesquisas é que a felicidade mesmo, ela está relacionada às coisas internas, é um pouco a lente que eu coloco nas coisas. Pessoas mais felizes, por exemplo, elas têm menos lembranças negativas, elas são mais otimistas, elas têm mais lembranças positivas, mas não é porque eu tive mais vivências positivas que eu sou mais feliz, mas sim, eu tenho, é como se o meu radarzinho olhasse um pouco mais para isso. Então esse é um ponto. Se descobre, então, que a felicidade ela é muito mais relacionada às coisas internas. Procuraram saber, tem a ver com poder aquisitivo, e se descobriu com as pesquisas que, a partir do momento em que você tem a sua necessidade básica suprida, água, comida, saneamento básico, não faz diferença. Quanto mais dinheiro, não muda nada na curva de ser mais ou menos feliz. Mesma coisa, gênero, classe social, poder aquisitivo, gênero a mesma coisa. Então, está muito mais interno mesmo. E essas práticas de meditação, a metacognição, o que ela é? Ela é me permitir observar o que eu estou observando. Então, é a cognição da cognição. Tem um distanciamento, assim. Então, por exemplo, tem um pensamento muito comum hoje em dia. Eu não dou conta disso. Por exemplo, sabe, excesso de trabalho, eu não vou dar conta. Vem um pensamento, eu não vou dar conta. Pessoas ansiosas associam isso com um aperto, começa a falar, meu Deus, eu não vou dar conta, não vai dar tempo, e disparam engajada nesse pensamento. Quando eu trabalho com a metacognição, é diferente, eu falo assim, a Maíra está pensando que não vai dar conta, com distanciamento, e tem mais clareza do que está acontecendo. Olha que interessante, ao pensar que não dá conta, dispara o coração, ao pensar que não dá conta, começa a vir uma emoção de ansiedade. Então, essa metacognição, permite um distanciamento e um observar com clareza e consegue até fazer uma avaliação, assim, quando a gente começa a processar e observar o que de fato faz sentido para mim e o que eu estou precisando de cuidado. Então, ao reconhecer o pensamento de que a Maíra não vai dar conta, o que a Maíra pode fazer de cuidado com ela? Será que isso faz sentido? Será que não faz sentido? E só soltar, às vezes, é só um pensamento. Entendi. Enquanto eu estava falando sobre isso, eu estava tentando fazer o link aí com a felicidade. A partir do momento que eu passo a desenvolver essa habilidade, né, da metacognição, praticando através dos exercícios de mindfulness, eu passo, de uma certa forma, a me conhecer melhor, né? Porque eu vou começar a entender aquelas emoções que tá chegando, que já me bota para baixo, e começa a fazer essa regulação. Quando eu passo a me conhecer mais, a felicidade talvez esteja um pouco ligada a isso, né? Ao nosso sentido de se conhecer. Quando a gente passa a se conhecer mais, pode até de repente passar por uma fase
né, Maíra, de tristeza, nossa, eu sou assim, mas depois acredito que vem a aceitação, né? E o Mindfulness ajuda muito a gente a trabalhar a questão da aceitação, né? Sim, isso que eu ia comentar. Desculpa, enquanto você estava falando, é que eu acho que o mais legal de Mindfulness, quando a gente associa com a psicologia positiva, são as atitudes mesmo, né? Então, ao observar por exemplo, a Maíra está pensando o que está pensando, tem uma atitude, um temperinho como pano de fundo de ser curiosa, de ser gentil, de ser mais aberta. A gratidão, por exemplo, que é uma das forças da psicologia positiva, é uma das atitudes que a gente cultiva em Mindfulness. Então, Mindfulness dá esse espaço e essa forma da gente olhar diferente para aquilo que está acontecendo no momento presente, de uma forma mais aberta. Então, além de eu me conhecer, como você falou, daí eu começo até a reconhecer quais são esses meus potenciais, quais são as minhas buscas. Uma das coisas, um dos elementos muito importantes da felicidade, da psicologia positiva, por exemplo, é o significado, né? O quanto aquelas coisas fazem sentido para a pessoa num contexto maior, de um mundo maior, sabe? Então, eu inserida nesse universo, nesse mundo, e o quanto aquilo faz sentido. E quando a gente começa a trabalhar com autoconhecimento e com essas atitudes de mindfulness, isso vai trazendo é uma jornada de autoconhecimento mesmo, e que vai tornando isso claro. O que faz sentido? Mas faz sentido, por exemplo, agora no meio da quarentena eu ficar brigando por causa de toalha que ficou jogada em cima da cama, sendo que a gente precisa estabelecer um ambiente de mais harmonia? Será que eu tenho formas mais assertivas, que façam estão mais de acordo com o que eu busco? Sabe, o que é mais importante aqui para a gente parar e observar? Então, um pouco dessas coisas. Você ia falar alguma coisa? Eu ia tentar fazer o gancho com uma pergunta aqui que eu tinha preparado aqui. Nesse sentido, isso responderia mais ou menos o porquê devemos dar mais atenção para a felicidade autêntica? Acho que sim, eu acho que sim. A gente acho que chegou num momento da nossa sociedade de rever muitas coisas. Rever a nossa forma de ser, a nossa forma de interagir no mundo, a nossa forma de olhar para o outro, né? A gente está sendo forçado a conviver mais, a observar mais algumas coisas. Uma outra coisa muito interessante que está acontecendo é qual é o mundo que eu quero ver, né? Eu tenho participado de muitos encontros, muitas discussões de grupos diferentes, nada a ver com meditação, grupos de meditação, grupo disso, grupo daquilo. E as falas são sempre as mesmas. O que a gente vai construir? O que a gente quer fazer desse lugar que a gente vai viver? Né? Não, isso acho que nunca fez tanto sentido quanto antes. E quando você começa a olhar para a felicidade, seres humanos felizes, né, que começam a ter esse potencial e esse desenvolvimento, então não importa exatamente na conquista, sabe? Mas o caminho que eu levo na minha vida para desenvolvimento da felicidade. E o quanto isso pode desenvolver uma sociedade mais justa. Por exemplo, é comum as pessoas falarem da solidariedade, né? O quanto a solidariedade é uma das coisas que toca o ser humano, emociona, inspira e faz a gente se sentir bem e conectado, presentes uns com os outros, mas a gente pouco pratica, né? E a felicidade, pessoas e seres humanos felizes, elas são mais solidárias, elas doam mais, elas vivem mais em função do outro. E não é que é uma abrir mão de mim, mas é porque isso faz sentido, isso me torna feliz. Então, eu acho que a gente observar esse sentido da felicidade até como construção de sociedade que a gente quer, né? Além das outras coisas, assim, de que pessoas mais felizes, assim, elas socializam mais, elas estão mais em contato com outras pessoas, mesmo que nesse ambiente que a gente está hoje em dia, né? Interessante. Agora há pouco tu falou da questão da gratidão, e aí eu estava lembrando de um dos tópicos que foi passado lá na disciplina, relacionado à questão essa relação, né, ainda com a felicidade. À medida que o tempo vai passando e eu vou realizando, né, as minhas conquistas materiais, automaticamente vai sempre vindo mais vontade de realizar outros desejos, e era como se eu estivesse sempre vendo a felicidade na frente, correndo atrás dela, e eu alcanço um desejo e ela sempre parece fugir de mim por essa relação
de buscar a felicidade nas coisas materiais. Aí, tipo, fazendo o link com a gratidão relacionado à questão de que quanto mais eu sou grato pelo que eu tenho, naturalmente, organicamente, talvez eu vá desenvolvendo já essa felicidade autêntica. Seria mais ou menos esse o caminho, Maíra? Isso também é um caminho. Tem várias formas que a gente pode desenvolver a felicidade autêntica e a gratidão é uma delas. Né? Você conseguir observar nas coisas simples, nas coisas, sabe, palpáveis da vida. Tem até uma prática que eu faço de meditação e mindfulness que chama apreciação diária, por exemplo. Você começar a desenvolver esse senso de gratidão, você ser grato por coisas que estão aí presentes, disponíveis e que quando a gente está no automático a gente nem percebe. Como, por exemplo, um abraço. Então, olha que interessante, seres humanos querem estar conectados, nós somos seres sociáveis. Então, a menos que a gente esteja com algum quadro, com tristeza, alguma outra coisa, nós somos seres sociáveis. E a gente quer estar em contato, quem que não gosta de receber um abraço? Mesmo as pessoas, assim, por exemplo, que têm, sabe, um pouco mais de fobia, não gostam do toque, tem uma ou outra pessoa que ela gosta de se sentir abraçada. E quantas vezes elas saboreiam o abraço? Então, eu brinco sempre, eu uso o meu irmão de exemplo nesse caso. Meu irmão, ele é muito agitado, ele é muito ansioso. E às vezes você vai assim, passava um mês sem ver ele e falava, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Assim, aquela coisa rapidinha, sabe, já sai rapidinho. Fala, não, para, sente esse abraço. Então, estou usando o abraço como um exemplo de coisas que às vezes na nossa vida tem coisas muito próximas que nutrem, que despertam o senso de bem-estar e de felicidade, mas que a gente não olha, não saboreia. E desenvolver a gratidão para essas coisas faz toda a diferença. Então, por exemplo, o Seligman, que é o autor, um dos autores da psicologia positiva, ele estava comentando de uma pesquisa que eles fizeram. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que você é muito grato, que fez algo muito importante para você. Escreve uma carta para essa pessoa dizendo quanto ela é importante para você e agradecendo, e entrega para essa pessoa pessoalmente. E eles acompanharam esse ato, eles foram acompanhando, não lembro quanto tempo depois, mas tanto para a pessoa que escreveu a carta quanto para a pessoa que leu, elas continuavam, né, elas eram mais felizes do que as outras pessoas que não. Então, olha que interessante, uma coisa tão simples, tão disponível para a gente fazer no dia a dia e que a gente não acessa porque fica em volta aí na tal roda do rato, fazendo a roda do rato girar. Outra coisa bastante interessante que eu queria até, de uma certa forma, trazer, né, compartilhar aqui com as pessoas que estão escutando também, acompanhando, em uma das pesquisas que foi mostrada, né, relacionado à gratidão, de como a gente pode aprender a desenvolver essa habilidade, e aí foi feito umas pesquisas que mostraram que depois de 21 dias, você exercitando, e isso está inclusive em um dos protocolos da psicologia positiva, né, você passar 21 dias exercitando a gratidão sobre as últimas 24 horas. E aí, logo no início da disciplina, eu disse, não tenho nada a perder, vou começar a fazer. E todos os dias, tem mais ou menos uns 15 dias eu venho fazendo. Todos os dias de manhã faço minha prática, acordo, enfim, faço os exercícios, um pouco de yoga, vou fazer a meditação. E aí, na sequência, passo a fazer, lembrar das últimas 24 horas e trazer todos os eventos, aqueles que eu julgo como bons, né, e também aqueles que a minha mente julga como ruim, eu trago e digo, isso foi uma oportunidade de aprendizado. Eu, assim, de forma bem honesta, bem tranquila, assim, sabe? É muito prazeroso, assim, no final, porque você sente o seu corpo vibrando nisso. Não vou dizer, assim, que, mais uma vez, que é uma panaceia. O que eu poderia dizer para as pessoas, pratiquem, exercite, fazer isso, vocês vão ver o quão é prazeroso sentir isso, agradecer realmente. Só para fechar, no momento que eu inicio esse processo, eu estou vendo de forma mais, vamos dizer assim, natural, mais orgânica, o meu rosto fazendo uma expressão de contentamento, de sorriso. Antes, de uma certa forma, eu dava uma forçada, tinha a intenção de fazer, naturalmente não era natural, mas o fato de botar a intenção, parece que o teu corpo vai se adaptando também, você vai, de fato, acreditando, você vai construindo isso, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Maíra, como podemos, nesse sentido, assim, ver a felicidade e o bem-estar e como podemos desenvolver? Tu já falou um pouco disso, mas dentro dessa visão das forças e virtudes, que tu já deu uma pincelada um pouquinho mais, acredito que vai trazer mais coisa para a gente aí disso, das forças e virtudes da psicologia positiva. Acho que a gente até falou bastante, assim, de algumas coisas, mas tem 24 forças, né? São 6 virtudes e as forças ficam distribuídas dentro das virtudes, né? E desenvolver elas é desenvolver exatamente esse potencial humano e estão relacionadas com começar a sentir mais felicidade, ter maior e maior satisfação com a vida, né? Então, por exemplo, assim, existem várias forças, que acho que nem cabe ficar nomeando todas aqui, mas que estão associadas a esse processo. A bondade é uma delas, que a gente pode desenvolver. Senso de liderança de equipe, entusiasmo, amor, perseverança, né? Então a gente persistir um pouco mais. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção aqui desses aspectos é sobre o engajamento, né? Então, o engajamento é um dos pilares que a gente consegue avaliar o bem-estar. Assim, que hoje em dia, na verdade, a psicologia positiva ela é muito centrada no desenvolvimento do bem-estar. E um desses pilares é o engajamento. O quanto a gente se engaja, de fato, nas ações que a gente acredita que deve ter, né? Então, tem até o estado de flow, por exemplo, que eles falam, que traz um intenso contentamento para as pessoas. É engraçado, assim, porque na fala parece que o tempo para de tão absorto que a gente fica, mas que, curiosamente, as pessoas não falam que elas não sentem ou não pensam em nada, elas estão tão engajadas naquele processo que aquilo flui, não é? Mas a gente se engaja pouco nas coisas, né? Acho que com o fato da gente ser muito multitarefa e ser cada vez mais cobrado disso, a gente acaba não se engajando e assumindo esse comprometimento mesmo com as coisas que a gente precisa fazer. Então, acho que um dos pontos assim que a gente poderia conversar é refletir sobre o engajamento e o quanto a gente pode observar isso. Tem um canal dentro da própria psicologia positiva do Seligman que avalia. Tem várias escalas, várias coisas que podem avaliar quais são as suas forças, quais são os seus potenciais e tentar construir ações na sua vida que sejam de acordo a potencializar isso. Então, não é que eu vou despertar em você uma força que você não tem. Então, por exemplo, se a bondade não é uma força sua, não adianta ficar insistindo, querendo que você passe a ser uma pessoa bondosa. Mas você, com certeza, terá outras forças que vão poder ser desenvolvidas, assim, aprimoradas. Então, não é que eu broto em você, mas fortalecer aquilo que você tem, aquilo que muitas vezes a gente não percebe e não conhece na gente. E acho que essa parte do engajamento é importante, assim, a gente observar como eu posso realmente me comprometer, me engajar e dedicar espaço para isso. E nesse sentido, o mindfulness também ajuda, porque a gente acaba conseguindo ter mais foco, ter mais presença naquilo que a gente está fazendo. Que bacana, viu? Nesse sentido, falando assim da questão do engajamento, aproveitando nesses tempos que a gente está vivendo, nesses tempos de quarentena, né, onde às vezes passa boa parte do tempo, a gente naturalmente está em casa, né, realiza as atividades, quem está conseguindo trabalhar, e de fato a gente sabe que existem outras pessoas que realmente meio que está passando um tempo um pouco no ócio, assim. Como que a gente pode, sei que tu já falou um pouco mais, mas de repente se pensou em algo mais específico para isso, como é que a gente pode desenvolver o nosso potencial humano nessa quarentena? Eu acho que uma das coisas que a gente pode desenvolver assim, nesse processo da quarentena, claro que eu acho que a gente vai falando aquilo que vai fazendo bastante sentido para a gente, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, nesse processo das forças e virtudes, em um dos pontos que é as relações positivas, um dos pilares também dentro do bem-estar são as relações positivas, né? Então, vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho nessa quarentena, como eu estou nesses aspectos. Então, um deles, emoções positivas. É claro que a gente está vivendo um monte de emoção difícil,
Mas será que só? Será que eu estou tendo espaços e tolerâncias para poder também vivenciar e permitir? Porque às vezes assim, acontece de muitas pessoas sentirem culpa. Como é que eu posso, né, sabendo que tem tanta coisa assim difícil acontecendo, como é que eu posso ser feliz? Não posso. Então põe uma barreira nesse sentido. Então se permitir vivenciar algumas emoções mais positivas e despertar esse senso mesmo de conexão, de presença, de estar junto com as pessoas, né? Então, por exemplo, se a gente percebe, né, que as relações positivas são um ponto importante para o bem-estar, como eu estou cultivando essas relações? E ao mesmo tempo, se a bondade, se esse senso de justiça, se o senso de conexão, assim, a própria espiritualidade, são forças do ser humano, como eu estou me dedicando para isso? Então, agora na quarentena, chegou um momento da gente estar muito próximo da gente, né? Cada vez mais tentar ser íntimos de nós mesmos. Embora a gente está muito se esforçando a se distrair o tempo todo, seja com milhões de Netflix e opções online e isso e aquilo, então que acaba fazendo o mesmo processo de distração que a gente já faz no dia a dia. Então, se convidar começa a ser mais íntimo de si, dos seus processos, de como você está, e fazer escolhas que realmente sejam mais de cuidado, de olhar para si, de cuidar de si, e que possa, por exemplo, ajudar a passar por esses momentos difíceis. No seu passado, você já viveu situações difíceis, agora a gente está vivendo um coletivo, mas todos nós, seres humanos, já vivemos alguma situação difícil, em que foi necessário a gente ter alguma ação mais contundente para cuidar da saúde mental, por exemplo, para cuidar da gente enquanto ser humano. O que você fez no passado que deu certo? Começa a se engajar nisso de novo agora, né? Legal. Tem uma pessoa aqui que fez um comentário aqui, Monetemica. Venho buscando minha autenticidade, me descobrindo muito, refletindo, e vejo que isso me aproxima muito de um sentimento de gratidão e felicidade. Essa quarentena tem sido um aulão. Está encontrando nesses momentos, né, oportunidades para se reinventar, para se descobrir. Ao mesmo tempo, de fato, assim, que eu escuto, né, muitas pessoas reclamando, assim, nesse sentido, mas eu consigo ver muitos depoimentos, assim, como a da nossa amiga aí, que naturalmente imagino que deve ter passado por alguns tipos de oscilações, picos de estresse, mas aí a gente aprende a desenvolver essa resiliência, né, essa capacidade de ir observando as coisas com outro olhar e buscar encontrar sentido aí, né? Sim, é o que eu tenho visto também. Então, é bom te ver aqui, amor. Não tinha visto que você estava aí. A Monique que comentou, ela chama Monique. E é muito bom que você está trazendo isso, porque esse eu acho que está sendo um ponto de virada de chave para as pessoas. Quando elas se permitem fazer esse processo de reflexão e de se aproximar de si, aí elas estão se desenvolvendo de uma forma diferente. Então elas estão passando exatamente por isso que você falou, Paulo, assim, de trazer e aproveitar esse momento como uma grande oportunidade, né, de rever padrões, de rever formas de ser e se desenvolver. Mas isso não está acontecendo com todo mundo. Tem muitas pessoas que têm me procurado, por exemplo, que estão muito ansiosas, estão se engajando em comportamentos cada vez mais prejudiciais, né? Até como uma forma, por exemplo, de automedicação, aumentou o consumo de álcool. Absurdo. Assim, né? Absurdo que eu digo a quantidade de álcool que aumentou de consumo. Então, as pessoas estão também se envolvendo em comportamentos um pouco mais prejudiciais. Eu acho que não está tendo muito um caminho, tem um certo caminho do meio, mas está ficando cada vez mais claras essas diferenças, assim. Então, quanto a gente se permitir esse desenvolvimento emocional, um fortalecimento emocional para passar por esses momentos. E isso está fazendo diferença. Parece que dá uma potencializada naquelas nossas predisposições, né? Se eu naturalmente já tenho uma predisposição para buscar sentido nas coisas, em coisas externas, como o álcool e outras coisas, esse momento pode dar uma potencializada nisso, né? Naturalmente, evidentemente, que se eu paro para me observar e perceber isso, eu tenho a chance, inclusive, de quebrar, de mudar um padrão, de alterar a chave, né, o comportamento de como eu vinha fazendo
outrora. Maíra, tu tocou em um ponto aí que eu queria dar uma esboçada, assim, relacionada à espiritualidade. Tu falou na espiritualidade e para esses tempos também, né, eu penso ser também uma das ferramentas, justamente pelo fato de ser inerente à nossa natureza também, assim como a meditação, assim como essas forças e virtudes, né? Inclusive, o criador lá da teoria das inteligências múltiplas, ele coloca até a nona inteligência, né, como a inteligência espiritual, que todo ser humano ele vem dotado dessas inteligências, e uma delas é essa espiritual, que é a capacidade de buscar sentido na vida, de buscar propósito, né? E aí, até de uma certa forma, para dar uma desmistificada, para retirar essa ideia de que espiritualidade está relacionado à religião, a alguma prática dogmática, quando na verdade é algo que pertence a gente. E essas duas ferramentas podem ser também caminhos para que a gente ajude a desenvolver essa espiritualidade. Sim, sem dúvida. E é uma das coisas que eu percebo bem claramente, assim. Primeiro que isso tudo que você trouxe da espiritualidade é isso mesmo, é fabuloso, né? A gente começar a olhar para isso, desvinculado da ideia de que ser um ser espiritualizado, né, que desenvolva e deixe florescer a sua espiritualidade, represente estar relacionado necessariamente a alguma religião. A gente tem um campo muito aberto aqui de opções, né? E hoje, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a espiritualidade para tratamento de quadros cardíacos. Então, o que isso está mostrando para a gente? Eu acho que a gente está vivendo também um momento muito bonito na nossa sociedade de poder falar abertamente disso e de ver a importância que isso tem para o desenvolvimento e construção de saúde, de bem-estar, de vida de ser humano, né? E, curiosamente, assim, eu acho que como você pega essa definição que você trouxe da espiritualidade, de poder se conectar com a sua essência, por exemplo, e viver de uma forma com mais sentido e com mais propósito, um caminho também se abre nesse sentido. E as pessoas começam a buscar mais. Então, eu trabalho com grupos de mindfulness desde 2000, eu sou meio ruim com data, nunca sei se é 14 ou 2015. Então, tem pelo menos 5 anos aí que eu trabalho com uma instrutora de mindfulness. E o que sempre pega as pessoas começam a se voltar para si, a se conectar, a trabalhar com esse senso, e começam, às vezes, sim, a buscar suas próprias religiões, por que não? Não tem nada errado com isso. Se isso faz sentido para a pessoa, isso ajuda a pessoa a se desenvolver e estar conectada consigo, qualquer que seja, da forma que seja, vá em frente, assim. Então, uma das falas mais bonitas que eu lembro, que me marcou muito num dos grupos, no meu doutorado eu trabalhei com populações bem vulneráveis, eu trabalhei com populações de rua e com alguns casos ali, pessoas também já tinham tido histórias de crimes, de prisões, e uma dessas pessoas com história de criminalidade falou para mim assim: agora eu entendi o que é amor, agora eu entendi o que é esse cara aqui, e esse cara é um cara legal, que eu não conhecia antes, esse cara aqui é um cara que vale a pena. Então ele começa a parar, esse cara que vale a pena, não vale a pena ele se envolver em algumas coisas, porque esse cara não merece mais passar por isso. Esse cara merece viver uma vida plena, viver uma vida feliz. Para mim isso é espiritualidade também. Então, plenamente. Faz todo sentido. Uhum. Plenamente. Aproveitando até só para fazer um complemento na minha fala e reforçando um pouco mais essa tua, recentemente eu vi 2 artigos para uma aula que eu ministrei, justamente a espiritualidade e saúde, e foram 2 artigos assim que me impactou muito, sabe? Um foi o do Rodrigo Toniol, ele fez um levantamento da espiritualidade, de como esse termo foi tratado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde os anos 70. E é impressionante assim, a evolução que teve conferência após conferência, e tratando a questão da saúde não apenas como a ausência de doença, mas a relação do bem-estar físico, social, emocional e espiritual. E passou a adotar isso já há um tempo, pelo menos aí nos anos 80, anos 90. E a gente não se atenta muito para isso, não é uma coisa que é muito divulgada. Aí depois eu vi um outro artigo da Carolina Teles, ela mostrou a relação da espiritualidade, da religiosidade aplicada à saúde, ver se isso tem
algum funcionamento, se isso tem de fato alguma efetividade. E foi impressionante os resultados, uma análise literária que ela fez, analisando mais de 1.000 artigos, e todos eles mostrando que não só a espiritualidade, que tocou na religião, sim, a gente pode descobrir a religião, por que não, como a própria religiosidade tem um afeto positivo imenso na relação da saúde das pessoas, daquelas pessoas que estão no leito da morte, que estão com câncer, na busca por um sentido de vida, diversos pontos, assim, sabe, na questão dos batimentos cardíacos relacionados à saúde. Me impactou muito, assim, de que essas pesquisas estão escondidas, isso devia ser divulgado mais para que as pessoas tomassem conhecimento e até desassociar necessariamente que eu não preciso buscar uma religião, mas se eu encontrar, é uma maravilha e está tudo certo, né? Muito legal. Vou só fechar a janela aqui. Mas é muito bom esse ponto que você está trazendo. Ah, tá. Na verdade, eu acho que é isso que a gente busca mesmo na nossa vida, né? Às vezes o que a gente busca é voltar pra gente. E a partir de voltar para mim, eu estou com o outro. Né? Então, nas práticas de mindfulness, por exemplo, a gente desenvolve muita compaixão. Tem até hoje programas específicos de 8 semanas para desenvolvimento da compaixão. E isso é muito legal, assim, quando a gente pensa nesse processo. Muito bacana. Maíra, a gente está se encaminhando um pouquinho para perto aí do término. Queria te perguntar se tu, de repente, preparou alguma práticazinha de mindfulness, alguma coisa simples para mostrar aqui para o pessoal, para a gente. Claro. Só me diz uma coisa que eu não consigo ver, eu esqueci de pegar meu relógio. Quanto tempo a gente tem só para programar? A gente tem 10 minutos. Eu penso que tu pode fazer uma prática aí num tempo assim, depois a gente se encaminha para as considerações finais. Então eu vou aproveitar e eu vou fazer uma das práticas, que ela dura mais ou menos uns 5 minutinhos, para a gente trabalhar esse senso de gratidão que a gente falou. Então um pouquinho como uma prática da gente observar pequenas coisas da nossa vida que a gente pode ser grato. Tá certo? Pode ser? Bacana, claro. Então tá bom. Até essa prática, ela tem eu ponho minhas práticas num aplicativo que chama Insight Timer, ela está disponível gratuita, chama Apreciação Diária, vale a pena se de repente eu posso fazer por 21 dias e observar aí o que acontece. Então vamos lá. Então da sua forma você pode ir organizando o seu corpo, se quiser pode fechar os olhos, fazendo um ajuste na postura rápido assim, apenas para trazer a intenção de estar presente, de iniciar esse exercício. Quem sabe dar 1 ou 2 respirações mais profundas. Ajudando a estabilizar a atenção. E de repente vai deixando que a respiração alcance seu ritmo natural. Apenas sentir a respiração aqui nesse momento, acontecendo do jeitinho que está. Não precisa mudar nada. Pode ir sentindo o ar que entra, o ar que sai. Consciente da inspiração e da expiração. Apenas por esta respiração. E agora esta. E agora, veja se é possível trazer um novo senso ao observar a respiração. Estar consciente também de todas as trocas gasosas que acontecem no corpo e que nutrem as células.
exatamente com esse ar que entra, trazendo o novo, nutrindo, alimentando, revigorando. E o ar que sai, soltando, deixando ir, tirando aquilo que ele não precisa mais, o corpo não precisa mais, dando espaço para o novo. E assim sentir o corpo nesta sincronia perfeita da respiração, nutrindo. Então veja se é possível agora apreciar a respiração. Sentir gratidão por esta respiração simples desse jeito. E ver o que acontece na sua experiência ao fazer isso. Também pode, por exemplo, apreciar o seu corpo nesta sincronia perfeita. Ele está seguro aqui nesse momento. E então, experimente relembrar alguma ocasião do seu dia hoje que também te fez sentir nutrido, que deu esse senso de revigoramento. Pode ser o simples beber uma água, uma conversa, uma troca. O conforto do lar, o alimento que está disponível, ou qualquer outra coisa, da mais simples à mais complexa. Veja se é possível se lembrar de uma ocasião em que também se sentiu nutrido. E se permita reviver mentalmente essa situação, se abrindo para saboreá-la, deixar ela te nutrir, apreciando cada momento. E por fim, pode também apreciar a si mesmo, por estar aqui, por oferecer esse momento de gratidão, de presença. Pode até falar para si mesmo, mentalmente, um muito obrigado. Sempre se abrindo para ver o que essa experiência traz para você, com curiosidade, abertura e gentileza. Então, vai se preparando para finalizar essa prática, oferecendo pequenos movimentos aí para os pés, para as mãos, para que no seu tempo e ritmo encerre, abrindo os olhos se estiverem fechados. Pode até dar uma boa espreguiçada, uma mexidinha, oferecendo cuidado que o corpo pede. Muito bom. Eu acho que essa prática, inclusive, deve ter saído até com um pouco do barulho da chuva. Aqui está bem forte. A natureza, dá para ser né? grato pela chuva. Aqui em Curitiba estava uma estiagem danada. Com certeza. Esse é um dos pontos, assim, aqui, especialmente quando eu vou meditar assim, dentro de casa, eu já sei que passa carros aqui na rua, às vezes pessoas fazendo barulho.
Então, eu já meio que programo minha mente. Qualquer barulho que aconteça lá fora, acolher e deixar que ele aconteça com toda a sua naturalidade. Isso faz parte da vida. Esse é um exercício que, naturalmente, evidentemente, quando a gente começa a fazer, não quer dizer que já vai sentir a aceitação por ele de imediato, mas o cultivo, o exercício disso, de fato, faz com que a gente desenvolva o que os iogues falam lá atrás, um conceito de pratyahara, né? Que é a nossa capacidade de abstrair o que está do lado de fora e deixar que as coisas aconteçam de forma natural. Interessante, sim, é importantíssimo. Está aqui, o mundo está acontecendo, a gente precisa estar com a gente independente dessa agitação. Maíra, acho que a gente está se encaminhando aqui, faltam 2 minutos aqui, o Instagram vai derrubar. Queria finalizar antes que ele derrubasse para poder te agradecer mais uma vez imensamente pela tua gentileza, cordialidade, compaixão de trazer temas assim tão valiosos para esses tempos, dizer que a página está aberta, sempre que você puder aparecer para fazer outros convites. Muita gratidão. Eu que agradeço bastante, estou à disposição. Para mim é sempre um prazer imenso falar sobre isso e a gente poder trocar ideias, assim, assuntos tão importantes para o nosso desenvolvimento. Obrigada. Legal. Maíra, antes da gente fechar, tem algum canal, alguma página, algum site ou teu próprio perfil que as pessoas que estão acompanhando aqui possam acompanhar? A gente tem 25 segundos. Pode me seguir aqui que a gente vai colocar novidades. A gente está lançando um site, um canal, um blog, uma série de coisas. Deve lançar aí nesse próximo mês, então me acompanha que vai aparecer lá. Maravilha. Então, gratidão a você e a todas as pessoas que estiveram aqui. Muito obrigado.